Para essa trufa de limão que nós vamos fazer, eu vou usar 250 gramas de chocolate nobre, tá? Derretido. Eu vou usar meia xícara de suco de limão, 50 gramas de margarina ou manteiga, 150 gramas de creme culinário. Aqui tem uma colher de sopa de rum, bebida rum, tá bom? No meu caso, eu tô usando uma forma que ela tem um formato de um limão, mas pode ser feito em qualquer forma. Aí, nós vamos começar a preparar o recheio. Nós vamos misturar bem. O chocolate tem que ainda tá morno, para que a margarina ou a manteiga dê uma dissolvida, tá? Vai dar uma engrossada, em seguida a gente coloca o creme culinário. E vamos mexer que vai se tornar uma ganache. Essa mistura toda, assim que homogeneizar, nós vamos colocar o suco de limão e, por último, a bebida. Para homogêneo, nós vamos colocar o suco de limão. Meia xícara, aliás, 1/4, gente, é 1/4 de xícara, tá? De suco de limão. Se eu falei meia xícara, eu falei errado. Então, corrijam, é 1/4 de xícara de suco de limão. Depois, nós vamos colocar a bebida, que é 1 colher de sopa de rum. Aqui agora é só a gente dar uma mexida, levar pra geladeira para ele tomar uma consistência e tá pronto o nosso recheio. Em seguida, a gente volta montando. Já começou? Vou cortar. Ok. Aqui nós vamos preencher a forma de silicone até na marcação pra gente montar as nossas trufas, tá? Nesse caso, como eu disse, é formato de limão, mas vocês podem usar a forma que tiver. Eu coloquei um corante verde, corante para chocolate, por fim eu não gostei tanto do tom. A outra forma que eu fiz com cobertura branca e essa eu tô colocando verde, mas depois a gente trabalha para modificar esse tom. Mesmo que sobre a cobertura, não tem problema, porque a gente reutiliza depois na lateral. Aliás, a gente reutiliza depois. Aqui eu vou colocar o silicone. Deixa eu acertar certinho. A gente aperta. Leva para gelar. Nessa posição. Com o nosso recheio na geladeira, já bem consistente, eu vou preencher a nossa trufinha de limão, com recheio claro de limão. Eu vou colocar um certo tanto, porque depois eu coloco a camadinha de cobertura pra gente selar. É claro que se você colocar num saco de confeitar, facilita bastante esse nosso processo, né, de não colocar de colherzinha. Dá uma batidinha. Depois eu vou vir com a cobertura pra gente fazer o fechamento. Depois nós vamos montar como um limão, né? Como um limãozinho mesmo. Feito isso, eu vou fazer em todos esse fechamento. Depois dos bombons, a gente já ter colocado na forma, ter colocado o recheio e ter selado, nós vamos
colar, né? Colar as duas partes, prestando atenção, para que ele fique bem fechadinho. E depois nós vamos pintar. Para colar, eu coloco uma assadeira. Eu aqueço, né, o fundo dessa assadeira e coloco para derreter. Esse derretimento faz com que a gente consiga deixar ele um pouquinho mais uniforme, né? Deixa eu puxar porque ele cola. A gente olha bem os lados, segura um pouquinho. Ele fica mole, né? Então, eu preciso segurar e juntar as laterais. Ele continua mole e escorregando porque ele tá quente. Então, nós temos que segurar um pouquinho até que ele grude. Se for preciso, a gente volta pra geladeira um pouco, tá? Com o outro, a mesma coisa. Aqui só tá mudando, foi a forma que eu fiz. Um com corante e outro sem corante. No final, o processo vai ficar parecido, porque nós vamos pintar, então vai ficar parecido. A gente tem que observar o lado da forma. Essa forma, gente, não tem em todo lugar, então eu só tô fazendo em formato limãozinho porque eu tenho essa forma, mas se vocês não tiverem, use a forma que tiver, forma normal de trufa, que dá certo. O importante é a cobertura e o recheio. Bem, agora com um pincel... Agora com um pincel de cerdas macias, nós vamos passar um corante em pó. Esse corante em pó é um corante para chocolate mesmo, mas eu uso qualquer tipo de corante em pó. Até aqueles normais de 5 gramas que tem no mercado, aqueles pequenininhos. Então, a gente pega um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde e vai fazendo... Começo aqui da ponta dele e a gente vai espalhando o amarelo. Eu nem troco o pincel, viu, gente? Eu faço assim, ele já tava com um tom de verde abaixo, ele já vai ficando verde. Aí, do outro lado, eu pego o verde e venho também fazendo esse trabalho com o pincel. Aqui eu não consigo escolher, pelo menos eu não encontrei, tonalidade diferente de verde, tá? Então, é esse verde que eu encontrei, esse verde que eu tô usando. Então, aqui nós vamos... Dou uma batidinha no pincel, porque ele sobrecarrega, ele cai bastante. Aí a gente vai passando. Depois a gente volta com o amarelo mais um pouquinho. A gente passa o amarelo nele por completo. Deixando amarelo só a ponta, mas a gente distribui o amarelo por volta dele inteiro também. Se quiser, você pode sobrecarregar, colocar bastante verde, ou até mesmo tem outros tons de verde, né? Pelo menos no tom que não é chocolate, tem outro tom de verde. Nós vamos pintar o outro agora. Com o outro a mesma coisa, nós vamos começar com o mesmo pincel, mesmo sujinho, eu vou passando o excesso dele pra já dando uma limpada antes de eu pegar o amarelo. O excesso aqui é de verde, então eu vou passar todo pra retirar o excesso. E aí eu vou pegar o amarelo pra pôr num ponto.
E eu vou deixar assim. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu tenho os outros dois que eu já tinha feito antes, certo? Então, fica assim, com aparência de limãozinho, tá vendo que legal? Porque ele aparenta, né, ser um limão. Eu não tenho a folha, eu ia fazer uma folha de pasta americana por fim, mas eu acabei não fazendo. Isso aqui são galhos de hortelã. Aí eu resolvi colocar aqui só pra dar um efeito. Eu achei que ficou bem legal, parecido mesmo com o limãozinho. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite o recheio. Beijo!